No próximo sábado, dia 20, seria aniversário do pai da aviação. Existe o Dia do Aviador, que nós aviadores comemoramos, que é 23 de outubro. Mas o dia de aniversário dele é 20, o eterno Santos Dumont. Ele não só provou que era possível decolar com 14 bis, como criou outros 20 projetos, incluindo balões dirigíveis, helicóptero e a Demoiselle. A Demoiselle, para mim, foi a obra-prima dele. E partindo disso, essa bonitinha, lindinha, escreveu um livro infantil sobre ele. E é ela quem nos revela muitas curiosidades sobre ele. Boa tarde, a jornalista e escritora Luciana Garbim. Você está boa, meu amor? Boa tarde. Luciana, como você é bonita. Prazer voltar ao seu programa. Obrigado, meu amor. Você sabe que essa pauta foi sugerida por uma amiga minha, que acho que é sua assessora, Silvia Neuborn, está ali, toda linda, minha amiga de tanto tempo, não vou dizer há quanto tempo. E ela passou para mim um e-mail falando, eu já estava vendido com a produção, que nós aviadores reverenciamos muito, né? O Santos Dumont. Bom, Albertinho, eu achei o máximo isso. Isso são as incríveis máquinas voadoras. Quem é que vai dar? Você, Pascoal, olha que coisa mais bonitinha isso aqui. O que falta de fato, é a informação e a cultura na primeira idade. Eu acho que você está no caminho absolutamente certo, pode acreditar. Agora, você criou uma família divertida, né? Conta. Exatamente. Eu queria que as pessoas conhecessem Santos Dumont e principalmente as crianças conhecessem. E de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Então, a Turma do Albertinho, o livro é uma mistura de ficção com realidade. A Turma do Albertinho viaja pelo mundo e a ideia é que, por meio dessas viagens, as crianças possam conhecer um pouco de quem foi Santos Dumont, o que ele fez. Então, a gente mistura histórias que são de brincadeira, Sim. Histórias infantis, com também relatos do que aconteceu na vida de Santos Dumont. Tem muitas notas de rodapé, a gente fez uns quadrinhos de traquitanas ali para as crianças conhecerem um pouco. Bonitinho. E acho que assim, tem muito adulto também que está aproveitando para conhecer mais, Rony, sobre ele. Ah, sim, com toda certeza. Bom, eu fui piloto da Força Aérea, né? E sou piloto civil. É engraçada essa história que contam pra gente que, eu não sei se é verdade, você que pesquisou mais, é verdade que ele é supersticioso? Era, né? Era. Todo mundo fala que negócio tinha que usar determinada roupa, tinha que fazer não sei o que, a cor, o número. Ele tinha um monte de superstições, é verdade isso? É verdade, assim, a gente tem que imaginar que naquela época tinha muita gente que tentava realizar esse sonho do homem de voar. E muita gente usava umas máquinas muito precárias, você não tinha nada sofisticado. Então muita gente também sofria muitos acidentes, muita gente morria. Então era até comum que esses aeronautas, né, a gente ainda nem falava aviadores, eram os aeronautas, que eles tivessem ali as suas superstições. E o Santos Dumont também tinha algumas. Dizem, por exemplo, que ele gostava de voar com tipo uma echarpe ali que ele tinha ganhado. Depois ele ganhou da Princesa Isabel, que acompanhava muitos voos dele, a medalha de São Bento, que ele viajava sempre com ela. Tem a questão da casa dele lá de Petrópolis, a história da escada. Eu conheci a casa Então lá de tem Petrópolis. muitas histórias assim sobre Santos Dumont. É engraçado que eu, quando comecei a pesquisar sobre Santos Dumont, eu acho que eu sabia o que a maioria dos brasileiros sabe, que ele era o pai da aviação, o inventor do 14 bis. E aí, à medida que você vai se aprofundando na história dele... Inventou um monte de coisa. Um monte de coisa. Você vai descobrindo uns detalhes fascinantes, né? Então, Olha, eu vou acho dizer, que isso que é... Luciana, eu já li pelo menos umas 4 biografias dele. Sempre que eu leio uma outra, tem mais novidade. Exatamente. É impressionante, né? E cada vez se descobre mais coisa. A minha pesquisa começou com um novo acervo, uns recortes de Santos Dumont que passaram décadas num casarão do Rio de Janeiro. Foi a partir daí que eu comecei a descobrir coisas sobre ele. Aí eu comecei a procurar, assim. E tem coisas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? É verdade. Então, quanto mais você remexe ali nos papéis, nos baús, mais coisas você descobre. Engraçado que a echarpe branca que ele usava fazia parte do nosso uniforme na Força Aérea. Ah, é? Você ganhava a echarpe branca. A echarpe de Santos Nossa, Dumont, patrono da Força que Aérea. maravilha. E tinha, né? A gente tinha. Fazia parte quando recebia todo o uniforme, a camisa, o uniforme inteiro, blazer, aquela coisa, todas as calças, sapato, que eles dão tudo pra gente, como cadete, né? A echarpe branca. Aquilo era o máximo, o máximo. Bom, vamos falar dos acidentes que ele se meteu em tantos. Meu Deus do céu.
Como é que esse cara sobreviveu a tanta pancadaria aérea, eu não sei. Ele sobreviveu, teve alguns que foram clássicos, né? Por exemplo, com o dirigível número 5. Primeiro ele caiu nos jardins do Barão de Rothschild, Foi. ficou lá todo pendurado nas árvores e depois ele ficou pendurado no hotel. No hotel foi. No hotel, que é o acidente famoso dele, né? E assim, ele tinha muita sorte, porque vários outros morreram, assim, várias outras pessoas que testavam ali essas máquinas voadoras morreram vários. E ele não, ele praticamente saiu ileso, ele conta umas histórias ótimas, né? Ele escrevia muito bem também. Escrevia. Então ele conta umas histórias... Você sabe da história da mesa dele de jantar, né? Sim, a mesa nas alturas. Você tinha que subir na escada para poder sentar na cadeira, lá em cima. Muito doido. Você sabe que no Albertinho eu adaptei um pouco, é um piquenique nas alturas que a turma do Albertinho faz. Então todos eles, ele quer que, Santos Dumont queria que as pessoas tivessem essa sensação que ele tinha quando ele estava lá no alto. E aí no Albertinho ele também chama a turma para um piquenique nas alturas. É maravilhoso. E essas histórias todas de, por exemplo, você falou agora do número 6, não, falou do número 5. O 6 foi a maior comoção lá em Paris. Foi. Ganhou prêmios, inclusive em dinheiro. Rodou em torno da Torre Eiffel. Exatamente. Olha que sonho dourado. Então, as pessoas conhecem mais pelo 14 bis, mas ele teve outros feitos, sim, né? Na aviação e na aeronavegação ainda na época. Ele foi o brasileiro de maior prestígio internacional da época, né, Rony? Prestigiadíssimo e com amigos muito famosos. Você falou da Princesa Isabel, mas tinha um monte de amigos maravilhosos. E ele era bem baladeiro, né? Engraçado Adorava. Que a gente tem essa cara dele meio surubática. Não, festeiro. Ele frequentava o Maxims, né? Ele ia toda noite no Maxims, ele tinha vários amigos lá. E uma coisa que eu acho interessante é que ele se destacou no Centro Cultural do Planeta, que era a França naquela época, Paris, por ciência, né? Enquanto o Brasil era conhecido pela produção agrícola, ele foi nesse Centro Cultural do Planeta e se destacou pela ciência, pela tecnologia da época, que era voar. Isso eu acho fascinante da história dele. Um homem culto, informado, elegante. Ele tinha um amigo, você vai contar essa história que é muito legal, chamado Louis Cartier. Exatamente. Conta essa história que eu achei maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Para nós aviadores é um must. Ele encontrava muito o Cartier no Maxims e aí ele tinha umas dificuldades na hora de voar, porque a máquina, assim, tinha coisas que ele amarrava no corpo, tinha umas cordas, umas manivelas, e para ele saber ali, para ele ter a noção do tempo, ele ainda usava aquele relógio de bolso, claro, que era inconveniente, né? Então ele pediu para o Cartier imaginar uma solução, alguma coisa que fosse mais fácil ali na hora dele voar. E o Cartier pensou e fez o Santos, que é até hoje... Está à venda ali na... Eu tenho um Santos, você tinha que ter. Super chique, né? Tinha que ter, aviador. E assim... E criou um relógio de pulso. Ele pô, não existia isso. A gente fala assim que até tinha alguns registros, mas ninguém usava, né? Então, quando ele cria... Olha o Santos aí. Ele populariza, assim, as pessoas começam a usar, tanto que é um sucesso até hoje, mais de um século. Pois é. Você não tem ideia, quando eu consegui, meu Deus, comprar o meu primeiro Santos. Ai... Um orgulho. Uma bobagem, né, que a gente tem em relação ao Santos Dumont. Isso eu conto também no Albertinho, eu também dei uma adaptada. Então era como se fosse a turma vivia numa fazenda, ele pede ali para o rapaz que fazia as celas da fazenda para desenvolver um reloginho para ele poder voar também. E outra coisa também que todo mundo pergunta é o raio do chapéu. Ah, sim. Como é que foi desenvolvida essa história do chapéu? Então, diz a lenda que ele, num dos voos dele, começou um foguinho ali numa parte do avião, né? Uma parte da aeronave dele. E que ele estava ali com o chapéu Panamá, que era o clássico, e aí ele pega o chapéu e vai lá para poder apagar as chamas. E o chapéu saiu tudo meio amarfanhado, não sei o quê. E uma característica de Santos Dumont é que todos os voos que ele fazia, ele convidava a imprensa da época, ele convidava a população, ele convidava os especialistas lá do Clube de Aviação da França. Então era tudo documentado. E aí diz que ele saiu lá passou por aquele perrenguezinho ali, apagou com o chapéu, colocou o chapéu na cabeça e logo foi fotografado e saiu nos jornais. Ah, tá. E aí as pessoas viram, nossa, mas que chapéu diferente, todo meio torto.
E acharam que era moda, porque ele ditava muita moda, verdade, né? é verdade. Essa coisa do colarinho alto, do bigodinho, assim, do cabelinho repartido do lado. Como ele era uma referência, ele era muito querido pelos parisienses, ali pela população toda, então as pessoas ficavam muito de olho no que ele fazia e copiavam. Tinha até pão chamado Santô, com a forma do dirigível. Quando ele deu a volta na torre, ele ficou muito famoso. Eu encontrei, por exemplo, propaganda de chocolate, as pessoas davam caixa de bombons no formato de dirigível. Ele era uma personalidade, ele era uma personalidade. Você vê que a gente aprende cada vez mais. Nesse acervo da FAB, que é lá no Campo dos Afonsos, né, o berço da aviação. Onde eu estudei, eu fui cadete lá. Ah, então, lá é o berço da aviação nacional. Eles têm um acervo que mostra que o Santos Dumont era um marqueteiro, um bom marqueteiro da época. Então, o que ele fazia? Ele queria saber sobre o que saía sobre ele nos jornais, ele assinava umas empresas de clipping. Então, se saiu uma notícia sobre ele na Rússia, por exemplo, tinha recortes de jornais russos, ele recebia isso. Esse acervo está todo lá e é através desse acervo que a gente consegue ver, por exemplo, essas propagandas. E, aliás, eu queria até levar a sério... Essa documentação também existe lá, documentação iconográfica toda, de filmes, de tudo. E lá tem o museu de todos os aviões que foram usados na Força Aérea. É uma no maravilha. nosso país. É uma maravilha, eu recomendo. Estão todos absolutamente novinhos, impecáveis, alguns que eu voei, que hoje estão completamente fora de linha e tudo, mas que na época eram tão lindos. Tinha uma briga lá também, Lu, lá na aeronáutica, com os irmãos Wright, né, que voaram 3 anos antes dele, e ele. Aqui no Brasil, a gente não aceitava de jeito nenhum que os irmãos Wright tinham voado antes, mas foram 3 anos antes. Só que foram catapultados, né? Exatamente. E você vê, na Rio 2016, na Olimpíada, quando passou ali o 14 bis na abertura... Os americanos começaram a falar, o que é isso? Quem é esse que falam que é o inventor do avião? Até hoje essa polêmica continua, né? Existe. Olha, o que eu acho é o seguinte, é como a gente estava conversando, cada voo que o Santos Dumont fazia, ele chamava a imprensa, ele chamava os especialistas, ele chamava os juízes ali do clube de aviação, ele chamava a população, era tudo feito totalmente às claras. O caso dos voos dos irmãos Wright, ao contrário, como eles tinham já interesse em patentear, então eles queriam fazer as escondidas justamente para ninguém querer copiá-los. E tem essa coisa do Flyer, de 1903, que ele voou com o auxílio de uma catapulta, do vento da catapulta. E o Santos Dumont, com o 14 bis, ele consegue levantar voo sem auxílio externo. Então, esse é um dos pontos que os defensores de Santos Dumont, como o primeiro, o pioneiro como nós, a gente levanta. Então, assim, o 14 bis foi o primeiro veículo mais pesado que o ar a levantar voo, né, a levantar do solo, por meios próprios, sem auxílio externo. Isso faz muita diferença naquela época. Claro, e agora no fim da vida dele já estava com a saúde bem deteriorada. Há quem diga que ele ficou deprimido porque a invenção dele foi para a guerra. Não é bem isso, a gente sabe que não é bem isso. Ele estava depressivo mesmo, estava doente. Conta essa história, que acabou os dias dele lá no Guarujá. Tem até escritos que a própria polêmica com os irmãos Wright deixou ele bem magoado. Ele escreveu sobre isso. Ele até fala, bom, o que o Graham Bell, por exemplo, diria se depois dele apresentar o telefone dissessem que alguém tinha inventado o telefone antes? Ele chega a escrever sobre isso. O que a gente sabe é que ele tinha tido, muitos anos antes, um diagnóstico de esclerose múltipla, que hoje pode até ser contestado porque a psiquiatria da época era muito incipiente, estava só engatinhando. Então, eu até peguei nesse acervo do Centro de Documentação. Até hoje a neurologia sofre muito com esses diagnósticos. Exatamente. Até hoje a psiquiatria tem algumas dificuldades. Você imagina, então, neurologia. O que se sabe é que ele já tinha tentado suicídio antes e aí, em 1932 ele estava lá no Guarujá, no Grande Hotel La Plage, ele já estava muito debilitado, em companhia do sobrinho, que estava ali acompanhando, até porque a família tinha medo da situação que ele estava, e estava em plena Revolução Constitucionalista de 1932. Então se espalhou muito essa história de que ele tinha ficado chateado. Há documentos que mostram que ele tentou, quando ele viu que o avião podia ser usado para a guerra, que ele tentou até criar um concurso para reverter isso, mas aí já era tarde. O que eu imagino, Rony, é que é sempre uma soma de fatores. Nunca é um fator isolado que leva a pessoa
a uma atitude assim extrema, né? Então deve ter sido esse conjunto de fatores que infelizmente... Como é que você coloca isso no livro? Eu conto, a gente tem uma cronologia no final que a gente conta, eu conto que ele se suicidou, mas a história do Albertinho e das incríveis máquinas voadoras, elas continuam, da turma. Eles viajam pelo Brasil, eu não entro, ele não faz parte da história do Albertinho, mas está escrito ali, tem os detalhes para quem quiser saber. Querida, muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer. Luciana Garbim é autora desse livro Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras, que de fato eu recomendo. Sou suspeito? Sou, mas eu recomendo. Viu? Obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigado.